Ao considerar a história da Segunda Guerra Mundial, 1943 é um ano de importância vital. Muitas estratégias implementadas pelos aliados começavam a dar frutos, à medida que Adolf Hitler e as potências do eixo viam o seu domínio nos teatros de guerra europeu e do Pacífico ser lentamente, mas com segurança, enfraquecido. Os alemães e os italianos enfrentaram uma derrota humilhante na costa norte de África, quando os exércitos aliados, sob o comando do general americano Eisenhower, os forçaram a abandonar completamente o continente. A batalha pelo norte de África já tinha ajudado a desviar alguns dos recursos militares de Hitler da frente oriental, onde as suas forças enfrentavam o Exército Vermelho Russo, enquanto os aliados mantinham a pressão sobre a própria Alemanha, com bombardeamentos intensos das principais cidades industriais do país. No mar, os britânicos no Atlântico e os americanos no Pacífico começaram a ganhar vantagem sobre os submarinos inimigos, à medida que os aviões e submarinos aliados saíam da linha de produção equipados com a tecnologia mais recente e se faziam uso crescente de aviões de patrulha e porta-aviões ligeiros. A libertação da Europa nunca poderia avançar até que a Batalha do Atlântico fosse vencida. Para alguns, a vitória dos aliados não poderia chegar depressa o suficiente. O terrível genocídio nazi dos judeus da Europa prosseguia com eficiência assassina. À medida que os detalhes das atrocidades chegavam a Londres e Washington, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o presidente americano Roosevelt concluíram que a única resposta poderia ser uma determinação implacável em derrotar a Alemanha nazi e a sua ideologia brutal. Já focados no próximo passo, a sua determinação foi ainda mais reforçada, uma vez que o avanço dos aliados na Itália, usando a ilha da Sicília como ponto de partida, tinha um objetivo mais pungente do que nunca. Para contextualizar, no final de 1942, as forças britânicas e americanas realizaram desembarques bem-sucedidos no norte de África. Os aliados também conquistaram para o seu lado muitos comandantes franceses, que anteriormente eram leais ao governo francês de Vichy, que colaborava com os nazis. Mas, na primavera de 1943, a Alemanha e a Itália continuaram a enviar reforços da Europa através do Mediterrâneo, e as tropas aliadas, relativamente inexperientes, que avançavam da Argélia para a Tunísia, encontraram forte resistência. Tinham de aprender rapidamente nas condições mais difíceis, mas estavam a fazer progressos. A sul, o 8º Exército, liderado pelo general britânico Bernard Montgomery, tinha repelido os alemães da Líbia para a Tunísia, enquanto Erwin Rommel, que sofria com o desgaste de meses de combate, tinha sido chamado de volta pelo Führer e substituído. No Pacífico Sul, os americanos e australianos tinham iniciado o que esperavam ser uma série de vitórias contra os japoneses na cadeia de Ilhas Salomão, a norte da Austrália. Com alguma dificuldade e à custa de muitas vidas,
tinham conquistado a primeira ilha Guadalcanal. E com isso conseguido, compreensivelmente, queriam não dar trégua aos japoneses. O Japão, o aliado mais forte de Hitler, controlava uma vasta área, incluindo partes da China, grande parte do Sudeste Asiático, Nova Guiné, Papua e, no Pacífico Norte, as pequenas ilhas Aleutas. Era essencial manter os japoneses na defensiva, para impedi-los de fortificar as ilhas do Pacífico, que controlavam, construir bases aéreas e tornar a posição do eixo muito mais segura. Como sabemos, em África, havia assuntos igualmente importantes a serem discutidos. Reunidos na cidade marroquina de Casablanca, em janeiro de 1943, Churchill e Roosevelt, com o conselho dos seus comandantes, concordaram em invadir a Sicília assim que fosse possível, deixando a invasão da França para o ano seguinte. Isto apesar das dúvidas de alguns generais americanos, que não queriam que a guerra no Mediterrâneo consumisse demasiado tempo ou recursos militares. A esperança era que a Itália pudesse ser retirada da guerra e que os aliados pudessem ganhar mais tempo para reforçar a sua força militar antes de qualquer invasão do norte da França. Os britânicos sabiam que estavam a lutar contra uma poderosa máquina militar industrial que ainda não tinha sido danificada no seu coração. Hitler e as potências do eixo teriam de ser desgastados por uma segunda frente na Itália antes que uma invasão direta da França pudesse ser realisticamente considerada. Assim, quando amanheceu o dia 1º de abril de 1943, os acontecimentos no norte de África e os planos para a invasão da Sicília tornaram-se de extrema importância para ambos os lados do conflito. O comandante militar alemão no Mediterrâneo e no norte de África, general Albert Kesselring, podia felicitar as suas forças por terem retardado o avanço dos aliados pela Tunísia a partir do oeste. Mas o tempo não estava realmente do lado dos alemães e italianos. As forças do eixo estavam a ser lenta, mas seguramente empurradas para trás no sul da Tunísia, em direção à capital, Tunis. O uso de tanques Panzer tinha sido impressionante, com o modelo tendo sido atualizado após enfrentar tanques soviéticos pesados na frente oriental. No entanto, os britânicos e os americanos reforçaram rapidamente a sua posição, com um aumento do número de tanques e aeronaves no norte de África, e com os aeródromos que agora controlavam, conseguiram dar às suas forças terrestres um apoio aéreo muito melhor. Na primeira semana de abril, os aliados bombardearam não só o território italiano, mas também atingiram aviões de transporte do eixo no ar e navios que transportavam mantimentos por mar. Avançando cautelosamente pela costa, os sapadores do exército trabalharam na detecção de minas e no preenchimento de crateras na estrada. As tropas ficaram felizes por passar por terras agrícolas férteis e olivais, depois de meses a atravessar as trilhas rochosas do deserto da Líbia. Mas, mais importante, as estradas tunisinas proporcionavam-lhes uma superfície de condução muito mais suave. Em confronto com Kesselring, o general americano Dwight D. Eisenhower estava no comando geral das forças aliadas no Mediterrâneo, com o marechal de campo britânico Harold Alexander como seu segundo no comando. Alexander reorganizou estrategicamente a frente aliada, colocando as forças americanas que avançavam pelo oeste em frente à cidade de Bizerte, na estrada da costa norte para Tunis. Além disso, o primeiro exército britânico, que havia chegado ao norte de África com os americanos alguns meses antes, recebeu ordens para se dirigir à capital tunisiana. Um dos últimos grandes confrontos para os homens exaustos de Montgomery foi a Batalha de Wadi Akarit, cerca de 27 quilômetros a norte de Gabes. Os combates foram extremamente violentos, mas a infantaria britânica, apoiada por artilharia abundante, conseguiu lançar um ataque total pela planície.
Na noite de 7 de abril, os americanos, juntamente com as forças do primeiro exército britânico, finalmente se uniram aos soldados do 8º Exército, muitos dos quais nunca tinham visto um americano antes. Os aliados recém-chegados encontraram os soldados do 8º Exército, endurecidos pela batalha, desalinhados e mal disciplinados, mas com um espírito de luta impressionantemente unido. No entanto, todas as unidades de combate, agora reunidas no esforço final para completar as operações aliadas no norte de África, já tinham perdido milhares de homens, mortos ou feridos nas areias do deserto. Os progressos continuaram à medida que os aliados tomavam a cidade tunisina de Sfax, rapidamente seguida por Sus, ao longo da costa. Então, com o pior da luta pelo norte de África para trás, o 8º Exército, que tinha chegado tão longe, após lutar tão arduamente, viu-se a desempenhar um papel secundário, imobilizando o maior número possível de tropas longe de Tunis e Bizerte. O destino dos alemães e italianos no norte de África estava traçado, e para os italianos, as fissuras nesta aliança desigual começavam a aparecer, à medida que a ameaça de uma invasão aliada da sua pátria ganhava força. À medida que mais e mais soldados italianos eram feitos prisioneiros, tornou-se claro que o apoio à aliança do eixo estava a vacilar entre os italianos comuns. Além disso, o povo italiano estava insatisfeito com o tratamento dado aos trabalhadores italianos recrutados para as fábricas alemãs. Questionava as intenções de Hitler, já que os suprimentos de carvão e petróleo prometidos pela Alemanha nem sempre eram entregues. Quando Hitler e Mussolini se encontraram perto de Salzburgo, na Áustria, ambos pareciam visivelmente tensos. Os que estavam ao redor de Hitler ficaram chocados ao ver como Mussolini parecia doente e desanimado, enquanto insistia em negociações de paz com os aliados. Mas o Führer alemão não quis saber disso. Por fim, Hitler conseguiu intimidar e persuadir o infeliz Mussolini a continuar a lutar para manter o controle de Tunis, convencendo o seu agora relutante aliado de que isso era essencial para a sobrevivência do fascismo na Itália. Mas a situação de Hitler estava longe de ser segura e ele também enfrentava críticas do seu próprio povo, que agora passava por grandes dificuldades e sentia que o Terceiro Reich não era tão invencível como lhes tinha sido prometido. A propaganda tornou-se mais importante do que nunca, e para Hitler, os acontecimentos na Rússia logo lhe deram uma oportunidade de justificar a sua posição. Num local chamado Katyn, na zona rural soviética perto de Smolensk, um camponês russo fez uma declaração surpreendente aos alemães ocupantes, alegando que os corpos de milhares de oficiais polacos desaparecidos estavam enterrados nas proximidades, na floresta. Para Joseph Goebbels, o leal ministro da propaganda de Hitler, era a melhor notícia que recebia há algum tempo. Após algumas investigações sobre a história do camponês russo, os nazis descobriram valas comuns com mais de 4.200 oficiais polacos massacrados pelos soviéticos em 1939, quando Stalin estava aliado a Adolf Hitler e não aos aliados. A posição russa era delicada porque, desde a sua deserção para a causa aliada após a invasão nazi da União Soviética, a Operação Barbarossa de Hitler, os britânicos e os americanos ainda viam Stalin com grande desconfiança. Goebbels foi rápido a condenar a brutalidade russa contra os oficiais polacos, mas convenientemente omitiu mencionar o tratamento bárbaro dos polacos, particularmente dos judeus, pelos alemães. A situação era ainda mais complicada porque o governo polaco derrubado tinha fugido para o exílio em Londres em 1939 e queria que as atrocidades cometidas em Katyn fossem expostas. Foram necessárias muitas manobras diplomáticas para manter intacta uma aliança que, na melhor das hipóteses, era instável, mas os responsáveis britânicos e norte-americanos conseguiram evitar o que teria sido uma divisão desastrosa na posição aliada. No entanto, os holofotes continuariam voltados para a Polônia, à medida que abril dava lugar a maio de 1943,
com os acontecimentos na capital Varsóvia, sob ocupação alemã, a chegar às manchetes. A Europa Oriental, em 1943, guardava muitos segredos e muito horror. No início de abril, uma nova câmara de gás foi instalada no campo de extermínio de Auschwitz, um dos 6 campos de extermínio em funcionamento no território polaco. Os prisioneiros, principalmente judeus de vários países europeus, mas também polacos não judeus e ciganos, eram transportados em caminhões de gado. À chegada, a maioria dos homens, mulheres e crianças eram enviados para gazeamento imediato, com apenas uma minoria autorizada a viver mais algum tempo como mão de obra escrava. Na capital polaca, Varsóvia, todos os judeus tinham sido confinados ao tradicional bairro judeu, sob guarda e isolados do resto da cidade por altos muros. Cerca de 400 mil judeus e alguns ciganos viviam ali com rações mínimas, pois os alemães usavam a fome lenta contra uma comunidade que também era vulnerável ao tifo e à tuberculose. Em seguida, o ritmo das deportações para o campo de extermínio de Treblinka foi acelerado. Em abril de 1943, restavam apenas 60 mil pessoas no gueto de Varsóvia, principalmente jovens adultos. Essas pessoas já sabiam que não tinham nada a perder e algumas formaram grupos secretos de resistência usando armas contrabandeadas pela resistência polaca fora do gueto. Após uma revolta em pequena escala da resistência judaica em janeiro, Heinrich Himmler, chefe da milícia paramilitar nazi SS, decidiu que tinha chegado a hora de arrasar o gueto. Ele enviou uma força da SS em 19 de abril, com tanques, lança-chamas e esquadrões com dinamite. E embora os grupos armados tenham resistido desesperadamente com as armas que tinham, os alemães logo começaram a queimá-los e a forçá-los a entrar em esgotos e bunkers subterrâneos. 3.013 judeus polacos foram mortos na revolta, mas a revolta do gueto de Varsóvia foi um ato corajoso e desesperado de resistência, e deu a Hitler e seus generais uma amostra do que estava por vir. A resistência contra o eixo crescia a cada dia, e à medida que as batalhas se intensificavam em todo o mundo, era um momento de intenso planeamento e estratégia para os aliados. Manter as rotas marítimas abertas para mover tropas para posições em todo o mundo era de vital importância e, enquanto a Marinha Britânica assumia um papel de liderança no Atlântico Norte, no Teatro de Guerra do Pacífico Sul, pilotos e fuzileiros navais dos Skandinavia lideravam o contra-ataque aliado contra a tentativa de domínio do Japão. Na Nova Guiné e nas Ilhas Salomão, a norte da Austrália, o Japão travava agora uma guerra defensiva, sob o comando do almirante Isoroku Yamamoto. Yamamoto, invulgarmente, tinha estudado nos Estados Unidos. Inicialmente, tinha se mesmo oposto ao militarismo que levou o Japão à guerra. Mas agora, era um homem marcado pelos americanos. Tinha sido ele quem planeou o ataque a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, e enquanto o público japonês ainda o via como um herói nacional, os americanos estavam determinados a eliminar o homem responsável pela morte de milhares de americanos. Em abril de 1943, os americanos decifraram uma mensagem de rádio interceptada que revelava que o almirante Yamamoto iria fazer um voo nas Ilhas Salomão numa viagem de inspeção às suas tropas. O bombardeiro, que transportava o VIP, deveria aterrar numa ilha perto de Bougainville, no norte. Aproveitando a oportunidade, em 18 de abril, 4 caças americanos decolaram de Guadalcanal, seguindo ordens do presidente Roosevelt, e seguiram a rota de voo de Yamamoto.
O bombardeiro que transportava o almirante foi atacado e caiu na selva de Bougainville. O corpo de Yamamoto foi posteriormente recuperado por uma equipe de busca japonesa, mas Tóquio só anunciou a sua morte semanas depois, por receio de que isso afetasse o moral das tropas. Os americanos, por sua vez, não puderam gabar-se imediatamente da vitória, pois isso revelaria que tinham decifrado o código secreto de comunicação utilizado pela marinha japonesa. Mas enquanto a notícia da morte de Yamamoto permanecia em segredo, um discurso transmitido em todo o país aumentou a animosidade americana em relação aos japoneses. Em 21 de abril, Roosevelt revelou que 3 membros de uma tripulação aérea americana haviam sido executados no Japão. Os 3 homens, 2 pilotos e um artilheiro, estavam entre os 80 tripulantes que haviam sobrevivido a um ataque liderado pelo tenente-coronel Jimmy Doolittle. Um ano antes, Doolittle era um aviador que já era uma espécie de celebridade antes da guerra. Os americanos esperavam abalar o moral dos japoneses com o bombardeamento de alvos militares e industriais em cidades por todo o Japão. Tinha sido o primeiro ataque aliado ao território japonês, uma ação ousada que Tóquio estava ansiosa por vingar. A notícia das execuções bárbaras foi recebida com horror pelos americanos, e Roosevelt anunciou que os responsáveis não ficariam impunes. Uma mensagem que também pretendia ser um aviso aos japoneses sobre o tratamento dado a cerca de 17 mil outros americanos, mantidos como prisioneiros de guerra. Em maio de 1943, o foco do confronto entre os Iowa e o Japão mudou por um tempo para o extremo norte do Oceano Pacífico. Lá, uma cadeia de pequenas ilhas vulcânicas, as Ilhas Aleutas, se estendia do estado americano do Alasca em direção à Sibéria e ao Japão. Em 1942, as forças japonesas avançaram para as 2 ilhas Aleutas mais próximas do Japão, Attu e Kiska. Graças aos seus decifradores de códigos, os americanos ignoraram esta invasão e pois sabiam que se tratava apenas de uma tática de diversão e que, na verdade, os japoneses pretendiam atacar a ilha de Midway, estrategicamente importante no centro do Atlântico. No entanto, enquanto Tóquio dava grande destaque à invasão das Aleutas na sua propaganda, os americanos rapidamente procuraram uma forma de expulsá-los e, para tal, começaram a construir um aeródromo na ilha de Adak, perto do Alasca. No final de abril, as forças de invasão dos Isequaimpes partiram de São Francisco com destino à ilha de Attu, uma paisagem árida, frequentemente tão ventosa que quase não havia árvores. Após 2 dias, os navios de guerra dos Isequaimpes estavam em posição e começaram a bombardear as defesas japonesas, e no início de maio, quando uma densa neblina tomou conta da ilha, a infantaria foi enviada em embarcações de desembarque na esperança de surpreender a guarnição japonesa. Em combates violentos que durariam todo o mês de maio, os soldados americanos conseguiram primeiro chegar ao vale que levava ao porto de Chichagof, mas os japoneses não se renderam. Os últimos deles romperam suas posições finais e avançaram em direção às linhas americanas em uma onda suicida, mas sua última resistência seria inútil, e quando o conflito chegou ao fim, havia mais de 2.000 japoneses mortos.
Os próprios americanos perderam mais de 500 dos seus homens e mais de 2.000 foram evacuados, gravemente feridos por queimaduras de frio ou doenças. Attu, de volta às mãos dos americanos, ficava agora entre o continente japonês e a ilha de Kiska, onde as tropas japonesas ainda vagueavam. A guarnição de 5.000 homens já havia sido evacuada de forma, deixando o clima inóspito das Aleutas para os americanos. Entretanto, no norte de África, as forças alemãs e italianas em Tunis e arredores pareciam estar em perigo de ficar sem rota de retirada. Apesar do apelo anterior de Rommel a Hitler e Mussolini para retirar os seus homens do norte de África e preparar-se para uma invasão aliada da Europa, os alemães continuaram a enviar tropas e suprimentos para Tunis, quase até o último minuto. Em maio, quando Bizerte caiu nas mãos das unidades americanas, mais ao sul, o general Alexander lançou uma nova ofensiva com um intenso bombardeio de artilharia sobre Tunis. Em pouco tempo, os primeiros carros blindados britânicos conseguiram entrar na capital, e em pouco tempo, milhares de pessoas se aglomeravam nas ruas para comemorar, jogando flores da primavera nas tropas. Além da capital, o inimigo, embora cercado, continuava a lutar, rejeitando convites para se render e evitar derramamento de sangue inútil. Kesselring já tinha abandonado o continente africano quando, finalmente, no final da segunda semana de maio, os alemães aceitaram o seu destino e renderam-se formalmente. Os italianos logo seguiram o exemplo, e enquanto soldados do eixo inundavam os campos de prisioneiros de guerra, os capturados somavam cerca de 125.000 alemães e 115.000 italianos. Foi o maior número de prisioneiros de guerra do conflito, até então, e certamente representou um desafio logístico no que diz respeito à alimentação e gestão dos mesmos. No entanto, Eisenhower permaneceu imperturbável perante esta pequena complicação e anunciou jubilante ao mundo que o eixo estava agora em retirada. Adolf Hitler once had a great army which he called the Afrika Korps. It was commanded by General Erwin Rommel, who came to be known as the Desert Fox. Today, the brood of the fox has been utterly destroyed. Every member of that army, as well as every member of von Arman's army that Hitler sent into Africa to support Rommel, is either dead or has been captured. 3 horas após a rendição, Winston Churchill, em reuniões com Roosevelt em Washington, recebeu uma mensagem do general Alexander informando-o: a campanha da Tunísia e Dui terminou. Toda a resistência inimiga cessou. Somos senhores das costas norte-africanas. Após 3 anos de combates nas planícies desérticas e nas montanhas, os aliados finalmente alcançaram a sua recompensa e puderam celebrar o fim do Império do Eixo em África. De volta a Washington, o presidente Roosevelt e Winston Churchill estavam prontos para discussões com altos responsáveis militares britânicos e americanos durante a conferência com o nome de código Trident. A 19 de maio, Churchill dirigiu-se a uma sessão conjunta das 2 câmaras do Congresso, tal como tinha feito em dezembro de 1941, na sequência do bombardeamento japonês de Pearl Harbor. Ele foi recebido com aplausos prolongados antes mesmo de iniciar o seu discurso, mas com o eixo ainda à solta, Churchill estava ansioso para ir direto ao assunto. Todos os planos de guerra, disse ele, devem ser dominados pelo objetivo supremo de enfrentar o inimigo. A derrota da Alemanha deve vir primeiro, e isso inevitavelmente traria consigo a derrota do Japão.
mas havia divergências entre os comandantes aliados sobre o melhor curso de ação a seguir. Churchill defendia uma invasão da Itália continental, que, em sua opinião, serviria para afastar as tropas alemãs da frente russa, onde as forças de Stalin ainda lutavam pela sobrevivência. Os americanos, por outro lado, queriam uma invasão em grande escala da França o mais rápido possível e acreditavam que nenhuma operação que pudesse atrasar esse esforço deveria ser realizada. Após longas deliberações, chegou-se finalmente a um acordo entre os aliados para invadir a França no início de 1944, com uma data provisória marcada para maio. Churchill também conseguiu o que queria e foi planeada uma campanha italiana de menor prioridade, com efeito imediato, para tirar a Itália da guerra. Entretanto, o foco estava no Atlântico, onde se travavam violentas batalhas de comboios. Antes que a invasão da França pudesse ocorrer, os aliados sabiam que a Batalha do Atlântico tinha de ser vencida, e com as pesadas perdas no início da primavera a afetar gravemente o abastecimento das ilhas britânicas, havia receios de que os nazis estivessem a ganhar a guerra no mar. Felizmente, em maio, parecia que a situação se tinha invertido, e lentamente, mas com segurança, os aliados estavam a ganhar vantagem. No final do mês, 1/4 da força operacional total da ala submarina da Marinha Alemã tinha sido afundada. O filho do almirante Dönitz, comandante-chefe da Marinha, morreu afogado com o resto da sua tripulação em 19 de maio, e dias depois, o comandante nazi percebeu que tinha chegado a hora de recuar para o Atlântico Sul. Com apenas alguns submarinos a vaguear pelo norte como uma ameaça simbólica, parecia que a batalha de 2 anos do eixo para quebrar as linhas de abastecimento da Grã-Bretanha tinha sido perdida. Entretanto, as fábricas continuavam a intensificar a produção de munições e o esforço de guerra começava a dar resultados, não só no mar, mas também no céu sobre a Alemanha. Ao longo da primavera de 1943, ondas de bombardeiros britânicos lançaram ataques contra as principais cidades alemãs sob o comando do marechal-chefe da Força Aérea, Sir Arthur Harris. Assombrados pela memória de anos de guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial, os britânicos viam o bombardeio aéreo como uma forma de contornar as frentes terrestres e encurtar a guerra. No entanto, os bombardeios intensos não tinham como único objetivo destruir indústrias-chave. Eram vistos como uma arma valiosa para minar o moral da população civil na pátria. Durante a guerra, centenas de milhares de alemães ficaram desabrigados devido aos ataques e, à medida que as condições se deterioravam nas cidades, o apoio a Adolf Hitler inevitavelmente começou a diminuir. Em maio de 1943, a RAF estava a finalizar os detalhes de um ataque particularmente ousado ao país, que se concentraria no Vale do Ruhr, na Alemanha. O objetivo era romper 3 barragens na área, que abrigava grande parte da indústria pesada da Alemanha, incluindo siderúrgicas, fábricas de produtos químicos e minas de carvão. Trabalhando em sigilo absoluto, um projetista de aeronaves britânico chamado Barnes Wallis desenvolveu uma bomba em forma de tambor que, segundo as expectativas, ricochetearia na superfície da água em direção à barragem, evitando as redes anti-torpedo que a protegiam. A bomba então rolaria pela barragem abaixo da superfície da água antes de explodir. Em 16 de maio, o ataque, chamado Operação Chastise, destruiu com sucesso a primeira e a segunda barragem, embora a terceira permanecesse intacta. Milhares de litros de água jorraram das brechas nas 2 barragens, inundando minas e cortando ligações ferroviárias, rodoviárias e fluviais, além de interromper o abastecimento de água. Infelizmente, apenas 9 dos 19 aviões da RAF regressaram da missão e 53 dos tripulantes envolvidos morreram em ação. Mas, apesar das perdas, o evento foi um importante impulso para o moral britânico.
uma vez que as cidades britânicas continuavam a sofrer com os ataques da Luftwaffe. Entretanto, para as populações da Europa ocupada, a visão dos bombardeiros aliados a caminho da Alemanha deu-lhes alguma esperança de que a chamada nova ordem nazi não poderia durar para sempre. À medida que os planos para a invasão da França, através do Canal da Mancha, avançavam, as esperanças daqueles que viviam sob a ocupação nazi não eram infundadas. Começava a parecer cada vez mais provável que uma invasão da França através do Canal da Mancha fosse possível em 1944, e com a ambiciosa tarefa que agora se avizinhava, Roosevelt estava empenhado em melhorar os contactos com a resistência francesa de base. O povo francês estava profundamente dividido com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Não havia apenas as divisões entre aqueles que apoiavam o general Charles de Gaulle, baseado em Londres, e aqueles que apoiavam o governo colaboracionista do Marechal Pétain, baseado na cidade francesa de Vichy. Havia também muitos ativos na resistência, incluindo os comunistas franceses, que não apoiavam nem Pétain nem de Gaulle. Na Conferência de Casablanca, em janeiro, houve uma reunião bastante tensa e constrangedora entre de Gaulle e o seu rival, o general Henri Giraud, que continuava a manter o regime de Vichy no norte de África. No entanto, na liderança conjunta das forças francesas livres, apelaram a todos os homens e mulheres leais para que se unissem à sua causa. Por fim, foi criado o Conselho Nacional da Resistência como uma organização que reunia os diversos grupos de resistência que vinham realizando atos de sabotagem contra os nazis, e o povo da França ocupada começou a fazer tudo o que podia para ajudar os aliados. Entretanto, os serviços secretos americanos começaram a estabelecer os seus próprios contactos diretos com a resistência francesa, através de contactos feitos na Suíça, na esperança de que, canalizando dinheiro para a ação da resistência, obtivessem acesso a informações militares e estratégicas valiosas sobre os alemães em França. Mas a luta pela liberdade não estava isenta de riscos, e pouco depois da primeira reunião do novo Conselho Nacional da Resistência, numerosos líderes foram presos. Durante a guerra, muitos homens e mulheres que lutaram contra as forças de ocupação em França foram presos, torturados ou mortos pela temida Gestapo, mas, sem se deixarem intimidar pelos perigos, a luta pela liberdade continuou. Na Europa, o genocídio sistemático continuava em ritmo acelerado. No verão de 1943, mais da metade da população judaica da Europa já havia sido morta. Silenciosamente orgulhosos do seu programa de extermínio, os nazis não divulgavam os detalhes na sua propaganda e referiam-se às mortes com eufemismos como ação especial e medidas especiais. Em Auschwitz, na Polônia, em média 33 mil pessoas por mês eram mortas com gás no campo de concentração, e após a eliminação do gueto de Varsóvia em maio, em 11 de junho, o chefe da SS Heinrich Himmler deu a ordem para que os guetos restantes em outras cidades polacas também fossem completamente esvaziados e desmantelados. A Polônia tinha a maior população judaica de qualquer país europeu, com cerca de 3 milhões de pessoas, e a maior parte desta comunidade estaria morta quando os aliados declararam a vitória, juntamente com cerca de 3 milhões de polacos não-judeus. Mais a leste, nas partes dos estados bálticos e da União Soviética ocupadas pelos nazis, as unidades móveis de extermínio de Himmler, conhecidas como Einsatzgruppen, tinham sido autorizadas a agir livremente atrás das tropas alemãs em avanço. Comunidades inteiras foram massacradas impiedosamente em fuzilamentos em massa, e a população judaica foi dizimada. Mas enquanto os nazis continuavam com a sua guerra de terror, os aliados aproximavam-se lentamente, e após discussões na Conferência Trident em Washington, começaram os preparativos para a invasão da Itália.
Com o eixo eliminado do norte de África, Eisenhower concentrou toda a sua atenção em tirar Mussolini e as suas tropas da guerra. Os bombardeiros norte-americanos intensificaram os seus ataques ao país, atingindo portos, aeródromos e zonas industriais. Na Sicília, as cidades de Palermo, Catânia e Siracusa foram alvo de ataques. A ilha da Sardenha, onde já havia uma guarnição considerável de tropas alemãs, também foi atingida, e os portos de Messina e Nápoles, no continente, sofreram intensos bombardeamentos. Os aviões aliados baseados em Malta tinham começado a bombardear o porto de Nápoles já em 1940, e a cidade não era estranha aos ataques aéreos, mas à medida que os ataques se intensificavam, no verão de 1943, a vida estava a tornar-se insuportável para os seus habitantes. Explosões devastavam regularmente a cidade e havia escassez de alimentos e água. Apesar dos reforços, o poder aéreo alemão na Itália estava a diminuir sob o martelar do poder aéreo aliado, e à medida que o povo de Nápoles suportava um bombardeamento mais intenso do que jamais tinha conhecido, os nazis eram incapazes de enviar os aviões adicionais e a proteção antiaérea que Mussolini solicitava com urgência. Com o medo crescente de que os aliados estivessem prestes a invadir, milhares de italianos comuns começaram a deixar as suas casas no sul do país, e convencidos de que era apenas uma questão de tempo até que os comandantes aliados lançassem o ataque, os alemães começaram a enviar tropas adicionais da França para a Itália. Entretanto, os aliados passaram algum tempo a deliberar sobre o melhor curso de ação ao planear a sua campanha, e finalmente decidiram que a Sicília lhes daria a melhor base para uma invasão da Itália. Por outro lado, a pequena ilha italiana de Pantelleria, situada na rota para a Sicília, não muito longe da costa tunisina, seria um trampolim para a ilha maior. Com as suas falésias íngremes, Pantelleria tinha sido usada pelas potências do eixo como base para aeronaves e submarinos, e a partir daqui muitos ataques foram lançados contra o tráfego marítimo britânico no Mediterrâneo. Nas palavras de Winston Churchill, Pantelleria era um espinho no nosso lado, e a ilha representava agora uma ameaça real para a invasão planeada da Sicília. Mas, ansioso por garantir que nada comprometesse a vida dos seus homens ou o sucesso da missão italiana, Eisenhower tinha um futuro desagradável reservado para a pequena ilha. Ele e os seus comandantes queriam ver se, ao enfraquecer um alvo a partir do ar, este poderia ser invadido com um número mínimo de homens no terreno. Usando Pantelleria como campo de testes para ver o efeito do bombardeio de saturação numa costa defendida, os aviões aliados começaram a bombardear a ilha durante 5 semanas, a partir do início de maio. Foram realizadas mais de 5.000 missões de bombardeio e 6.300 toneladas de bombas foram lançadas sobre as forças italianas e alemãs aliadas. Quartéis, depósitos de suprimentos e aeronaves foram atingidos no aeródromo, enquanto navios da Marinha Britânica atingiram a área do porto e danificaram posições de artilharia ao longo da costa. Em 10 de junho, a ofensiva atingiu o seu auge, com ondas sucessivas de bombardeiros a partir da Tunísia, bombardeando a ilha dia e noite, parando apenas para os aliados convidarem a ilha a render-se. Entretanto, em Washington, Roosevelt exortou o povo italiano a derrubar Mussolini, mas, embora muitos estivessem ansiosos por se livrar do ditador fascista, este permaneceria no poder por mais algum tempo. De volta a Pantelleria, sem que se tivesse oferecido rendição, uma divisão de infantaria britânica partiu da costa tunisina em embarcações de desembarque. Por volta das 11 horas da manhã de 11 de junho, os aviões aliados avistaram uma cruz branca no aeródromo, pouco antes da infantaria chegar à praia. Foi a primeira vez na história
que uma força terrestre inimiga foi bombardeada até a rendição antes que as tropas pudessem desembarcar. A operação deixou bem claro para a população italiana, já nervosa, que as forças armadas aliadas estavam decididas a vencer. Enquanto Eisenhower se concentrava nos preparativos para a invasão da Sicília, do outro lado do globo, as batalhas no teatro de guerra do Pacífico ganhavam ritmo e os aliados começavam a dominar os mares. Como nação insular, o Japão dependia das ligações marítimas com o resto do mundo, um facto que se tornara evidente nos anos que antecederam a guerra. Quando os Estados Unidos impuseram sanções ao Japão para impedir o país de importar matérias-primas, o pequeno império não teve outra escolha senão lutar pela sobrevivência. Em 1943, com novos territórios para administrar e defender em todo o Pacífico, os japoneses tinham agora novas preocupações, e era vital que as rotas marítimas fossem mantidas abertas para transportar tropas e munições para guarnições distantes no sul. Após o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941, com muitos porta-aviões e contra-torpedeiros americanos fora de ação, o Japão fez sua entrada espetacular na guerra a partir de uma posição de força, e houve pouca oposição à sua conquista das ilhas ao redor do Pacífico. Enquanto o inimigo ainda estava em estado de choque, os japoneses fizeram tudo o que podiam para maximizar a vantagem que Pearl Harbor lhes havia dado. As tripulações dos submarinos japoneses eram altamente treinadas e equipadas com torpedos chamados Long Lance. Esses torpedos provaram ser muito mais eficazes do que os dos submarinos americanos, que muitas vezes falhavam, não explodindo no impacto, detonando antes de atingir o alvo ou desviando-se violentamente da rota. Os estrategas militares dos Estados Unidos estavam cada vez mais focados na tecnologia e nas táticas que lhes permitiriam ganhar vantagem sobre os japoneses no teatro de guerra do Pacífico, mas os acontecimentos em Pearl Harbor significavam que precisavam de trabalhar ainda mais. No início da Guerra do Pacífico, os comandantes dos submarinos americanos sentiam-se mal preparados para as batalhas que se avizinhavam. Porém, os responsáveis militares americanos acabaram por ouvir os seus comandantes de submarinos e, em 1903, redesenharam o seu torpedo, lançando um modelo com um percussor mais forte na ponta. Era hora de mudar as regras da guerra submarina, com os americanos a tirarem partido do elemento surpresa. Usando táticas de choque, os americanos lançaram um ataque surpresa contra navios mercantes japoneses, e essa estratégia rapidamente se tornou a ordem do dia. Como isso se mostrou muito eficaz, os submarinos americanos tornaram-se cada vez mais ousados, atacando mais perto da superfície, em vez de nas profundezas do oceano, sem um periscópio à vista. Isto só foi possível porque, um ano antes, os decifradores de códigos americanos tinham conseguido decifrar os códigos navais japoneses e agora encaminhavam informações críticas aos capitães dos submarinos com informações sobre possíveis alvos na superfície. Consequentemente, os submarinos norte-americanos foram equipados com radar para detectar embarcações nas proximidades, enquanto aviões de patrulha eram usados para localizar submarinos inimigos abaixo da superfície. A taxa de acerto contra embarcações japonesas aumentou drasticamente ao longo de 1943, à medida que os americanos visavam tanto navios militares como mercantes e até mesmo frotas pesqueiras. Lentamente, mas com segurança, os aliados estavam a ganhar vantagem nas águas tempestuosas do Pacífico e com o general Douglas MacArthur no comando como comandante supremo das forças aliadas na área sudoeste do Pacífico, os japoneses enfrentavam agora um inimigo formidável, no mar, no ar e em terra. Assumir o controle dos céus continuava a ser uma preocupação no Pacífico Sul, onde as forças americanas e australianas estavam gradualmente a avançar ao longo do perímetro mais meridional do território controlado pelos japoneses.
No início de junho, o almirante americano William Halsey deu ordens para a invasão de Nova Geórgia, a maior ilha da província ocidental da cadeia das Ilhas Salomão, situada imediatamente a norte de Guadalcanal. Os americanos ficaram alarmados ao saber que os japoneses tinham construído um aeródromo em Munda, o maior povoado de Nova Geórgia, e as tentativas esporádicas dos japoneses de atacar as posições americanas em Guadalcanal logo se tornaram um problema. Os japoneses temiam que, se os aliados conseguissem manter Guadalcanal sem perturbações, isso seria o ponto de partida para uma operação de avanço gradual pelas ilhas até ao norte das Salomão. Isso colocaria a base japonesa estrategicamente crucial em Rabaul, na ilha de Nova Bretanha, sob a ameaça real dos americanos, e qualquer coisa que o Japão pudesse fazer para deter as forças americanas era considerada válida. Embora fosse improvável que os ataques japoneses a Guadalcanal abalassem as tropas ocupantes das suas posições, eles eram um obstáculo, embora o avanço americano em direção a Rabaul ainda ganhasse impulso. Os fuzileiros navais dos Pueblos de Siuca desembarcaram na ponta sul em defesa de Nova Geórgia e iniciaram um avanço terrestre até o porto de Viru, na ilha. Sem esperar para expulsar a guarnição japonesa de mais de 10.000 soldados que ocupavam o resto da ilha, eles começaram a construir um aeródromo onde haviam desembarcado. Em apenas 2 semanas, os aviões aliados baseados neste novo aeródromo estavam a fornecer um apoio aéreo inestimável para a batalha pelo controle de toda a Nova Geórgia. Além de garantir esta ilha, quando a base aérea japonesa em Munda Point caiu nas mãos dos aliados apenas algumas semanas depois, as tropas americanas em Guadalcanal ficaram em paz. As tentativas japonesas de bombardear as posições americanas em Guadalcanal a partir da sua base em Nova Geórgia tinham sido uma indicação do tipo de problema que os aliados poderiam esperar se o Japão tivesse tempo para consolidar as defesas do perímetro do seu império recém-conquistado. A cultura japonesa de não rendição significava que cada quilômetro quadrado de território no Pacífico, seja em terra ou no mar, teria de ser disputado até a morte, se necessário. Os aliados tinham uma tarefa inimaginavelmente difícil pela frente e o custo em termos de sacrifício humano estava destinado a ser imenso, mas a maré estava sem dúvida a correr a seu favor, quando lançaram uma ofensiva determinada para avançar para o centro do Pacífico. E não era apenas no Pacífico que os aliados estavam a perceber que vencer a guerra e livrar o mundo de Adolf Hitler e das potências do eixo seria uma tarefa cara. A guerra também estava a causar estragos nas populações civis em todos os lugares, porque na União Soviética e em toda a Europa, o número de mortos atingiu proporções horríveis. A Grã-Bretanha continuava sujeita a ataques esporádicos da Luftwaffe, e na cidade, sob o regime autoritário da máquina de guerra de Hitler, as pessoas viviam em constante medo. As histórias das atrocidades eram aterrorizantes, mas havia também um endurecimento da determinação que unia aqueles que enfrentavam condições tão terríveis, enquanto os aliados mantinham firme a sua determinação de vencer o fascismo, para criar um mundo livre da tirania para as gerações futuras. No entanto, pelo menos por enquanto, a preocupação mais imediata dos líderes aliados era a invasão da Sicília. Ainda havia muitas perguntas a serem respondidas, especialmente sobre o que provavelmente aconteceria a nível político assim que os aliados chegassem ao continente italiano. A resistência aos planos de Adolf Hitler para um Reich de 1000 anos era agora tudo menos fútil, e mesmo aqueles que até então tinham colaborado com o Führer alemão estavam prestes a reconsiderar a sua posição, o que significava que a luta pelo controle da Itália estava prestes a tornar-se muito interessante.